Graça e paz, meus amados. Sou o pastor Alexandre Graciano e gostaria de trazer uma reflexão, resultado da minha leitura bíblica diária, algo que Deus falou muito profundamente ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar contigo, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, verso 13, diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. É uma coisa interessante esse texto aqui, e é sobre isso que eu quero refletir. Nós normalmente costumamos pensar o seguinte: a gente oferece o que a gente tem. Normalmente, no senso comum, a gente só pode oferecer alguma coisa que a gente já possui. E então, pensando dessa forma, se a gente pensar 100% dessa forma, se nós em algum momento não tivermos recursos, vamos justificar a nossa inatividade em relação ao outro que precisa. Se eu não tenho recurso, então eu acho que eu não preciso ajudar ninguém. Se eu não tenho paz, eu não vou falar de paz para ninguém. Se eu estou com problemas, eu não vou falar de soluções para ninguém, porque eu mesmo preciso. E Jesus, ele quebra esse paradigma aqui nesse momento, neste contexto, quando esses versículos que li aqui fala, os versículos anteriores, o contexto anterior mostra que Jesus acabara de ouvir acerca da morte do seu primo, do seu arauto, do seu precursor, João Batista. João Batista foi aquele que preparou o caminho para a vinda do Messias, e João Batista era alguém da família de Jesus. O João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel, e a palavra de Deus nos mostra que nesse episódio, nesse contexto, João Batista, por querer fazer a vontade de Deus, por apontar o erro, acusar o erro que havia entre Herodes e Herodias, ou seja, Herodes, ele estava tendo relações com Herodias, que era a esposa do irmão de Herodes. Então Herodes não gostou, enfim, e por estratégia, por maquinação de Herodias, ele acaba decapitando, cortando a cabeça de João Batista. Então Jesus acaba de saber dessa notícia, e a palavra de Deus diz que Jesus, ao saber disso, ele retirou-se. Provavelmente ele foi, diz no versículo 13 de Mateus 14, ele se retirou provavelmente para refletir um pouco, para ficar sozinho quando a gente está sofrendo, quando estamos passando por momentos difíceis, que a gente mais quer ficar sozinho no nosso cantinho. E Jesus também era 100% homem. E Jesus acabara de ter essa notícia tão triste. Mas olha que coisa interessante. Jesus, diz no versículo 13, que ele saiu, foi sozinho, não chamou nem os apóstolos. Ele foi para um lugar deserto. E diz a palavra de Deus que ele, atravessando para onde ele havia ido, a multidão soube, a multidão perseguia Jesus, onde Jesus ia, a multidão ia atrás. Mas naquele momento ele queria ficar sozinho. Entretanto, o versículo 14 diz: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E quando ele viu aquela multidão, ele não ficou irritado. Quando viu aquela multidão, ele não ficou indignado, porque às vezes a gente fica indignado. A gente, poxa vida, estou precisando de ajuda, e vem aí sempre pessoas dizendo que eu preciso ajudar, eu preciso de ouvir algo para me fortalecer, e sempre eu tenho que dar uma palavra de fortalecimento. Isso me cansa, isso me desgasta. Jesus podia ter pensado dessa maneira, mas diz a palavra de Deus que o que possuiu ele não foi indignação, não foi raiva, não foi rancor, não foi intolerância, foi compaixão, foi amor.
Compaixão significa sentir a dor do outro, né? Ter o sentimento do outro, né? Paixão vem de pathos no grego, que significa sentimento, emoção, e também dá origem à palavra, por exemplo, patologia, que tem a ver com dor, com sofrimento. E aí a palavra de Deus diz que Jesus Cristo teve compaixão, vendo a multidão, e curou os enfermos. Eu fico emocionado. Jesus Cristo, ele nos amava tanto de que ele conseguia ver a nossa necessidade além da necessidade dele, os nossos problemas além dos problemas dele, as nossas lutas acima e além das lutas dele. E hoje ele nos ensina isso. Eu não sei como você está, mas eu quero te convidar a seguir o exemplo de Jesus, a buscar em Deus forças, a buscar em Deus graça e a buscar em Deus amor, fonte inesgotável de forças, de energia, para que você não pare e que Ele te renove e te dê condições de curar, mesmo precisando ser curado, de cuidar, mesmo precisando ser cuidado. Tem uma frase que diz assim: cuide das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das suas coisas. Então busque a direção do Espírito Santo. Você não está sozinho, você não está sozinho. Ele vai te renovar e vai te dar condições de continuar abençoando vidas sem depender de estar 100% bem, mas compreendendo pela fé de que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.